Falando sobre o bullying, eu acho também é bom comentar da maneira que os professores nessa escola reagiram. Neste filme, existe uma professora que até tem a ideia de as pessoas começarem a aprender a linguagem gestual. Pronto, isto ajudava a comunicar com ela, mas, como também já disseste, a infantilidade fez com que algumas pessoas pensassem: para que aprender a linguagem gestual? Nós podemos continuar a escrever no livro dela e ela consegue entender. Algumas crianças alinharam, outras simplesmente ficaram meio que irritadas porque não querem estar a perder tempo a aprender uma coisa que não precisam. Mas há outro professor, e este era o professor principal que lhes dá aulas sobre tudo. E eu não sei se também notaste, mas é que ele parecia que andava sempre muito calado. Ele estava a ver o bullying a acontecer, mas não dizia nada. Mas na altura em que ele foi apanhado e que, pronto, a mãe deu conta que ela estava a levar bullying e a escola foi informada, nessa altura ele disse logo: Ó Ishida, toda a gente sabe que foste tu. E ele notava-se que estava zangado. E só me faz pensar que este professor, ele deve ter passado pelo mesmo quando era criança e ele queria-se mesmo vingar nele, porque ele não gosta de ver este tipo de coisas. Na verdade, eu acho que é mais uma reflexão da sociedade japonesa do que propriamente aquilo que estás a dizer. No entanto, é assim, não acho que certamente ele não tenha vivido bullying, porque eu acho que todas as crianças, em certa altura, deparam-se com bullying na escola. É uma verdade triste, mas é o que acontece. Eu acho é que, por vezes, os professores têm menos poder do que aquilo que nós pensamos, porque uma pessoa pensa, não, uma criança pensa, sei lá, o professor pode, não sei, quando uma pessoa está na escola tem sempre aquele respeito e pelo professor e é algo que realmente, não é, nós sentimos que eles têm todo o poder. No entanto, às vezes, perante certas situações de bullying, nós apercebemos que um professor, por vezes, não tem autoridade suficiente ou não lhes é dada, se calhar, essa autoridade para poder tomar conta da ocorrência, tomar conta, né, de dizer isto aconteceu assim e assim assado e portanto vou fazer isto. Por vezes os professores são obrigados a ter um papel de simplesmente observar até que alguém lhes chame realmente a atenção. Por exemplo, um, não é, um pai de algum aluno que lhe diga: olha, eu realmente vi o meu filho assim e acho que a culpa é de alguém. E aí o professor já tem alguma autoridade, porque não podemos esquecer, não é, que por vezes, não é, os pais defendem os filhos de maneiras, não é, às vezes que uma pessoa não compreende e às vezes os professores é por isso que eles têm tão pouca liberdade naquilo que podem fazer, porque sabem que se castigarem o aluno e depois o aluno se queixar ao pai, se calhar quem acaba prejudicado é o professor. No entanto, é o que eu digo, isto é uma conversa que é muito atual. Eu acho que é uma conversa que toda a gente devia ter e que certamente acredito já tenham toda a gente pensado nisto, porque esta questão do bullying tem que ser debatida e nunca são poucas as medidas para o combater. No entanto, lá está. É uma coisa que por vezes é complicada de lidar. E eu acho que o professor, no facto de no fim se ter vingado ou de ter acusado a nossa personagem principal, não foi, a meu ver, tanto um facto de ele ter passado pelo mesmo, mas um facto de, ok, desta vez eu tenho um pai a apoiar-me, tenho alguma razão, e então vou fazer esta acusação, porque até aí ele se calhar não tinha essa autoridade, não tinha essa vontade para fazê-lo. Pá, é o que eu digo. Isto também entender que o professor fez de certa maneira a vingar porque ele viu toda a gente a fazer o bullying, não foi simplesmente a nossa personagem principal, o Ishida, e quando pronto, foi a altura da acusação, ele fez com que ele não se importava que fosse só ele a ter as culpas, porque toda a gente ali teve culpa neste bullying. E a verdade é que toda a gente decidiu descarregar as culpas nele. Ele foi o único culpado deste bullying. E eu acho que é por isso que a meu ver, é ele que quase como a planear que o Ishida ficasse com as culpas todas. Sim, eu acho que definitivamente é mais fácil haver um bode expiatório a quem podem pôr todas as culpas. Neste caso, aqui, essa pessoa era o Ishida. E de facto, pronto, eu acho que isso aí termina, de certa maneira, esse é o ponto de viragem no filme. É aquele ponto, pronto, ok, em que nós vemos então os efeitos da, das ações dele, pelo menos a atormentá-lo naquele momento, na infância, e é um ponto em que nós percebemos, ok, pelo menos ele aprendeu qualquer coisa. E a partir daí a própria personagem começa a refletir de outra maneira. E então a história é depois catapultada então